Existem pelo menos 10 erros que a grande maioria dos investidores que estão iniciando fazem. E quando você não comete esses erros, você ganha tempo e dinheiro. E para você começar a investir da maneira certa em ações, eu vou te mostrar detalhadamente cada um desses 10 erros que, se você não cometê-los, muito em breve você vai estar vivendo de renda passiva. Tem um ditado que diz: é errando que se aprende. Mas aqui você já está começando da maneira certa. Você está aprendendo para não errar. E eu confesso para você que lá atrás, quando eu iniciei nos investimentos, se eu tivesse visto algum vídeo falando sobre os erros de investir em ações, eu não tinha cometido tantos erros no início e no decorrer aí, no longo da minha jornada nos investimentos. Então, para te blindar, eu não trouxe só 10, eu trouxe aqui para você 12 erros, 2 a mais aí, para você não cometer no início da sua jornada nos investimentos. Então, começando pelo primeiro, comprar ações baratas. Esse é um dos grandes erros de quem está iniciando a investir em ações. Eu cometi esse erro lá atrás, quando eu iniciei, pensando que uma ação que custava 2, 3, 5 reais era barata e que ela poderia se valorizar, chegar a 10 reais, 20, 30. Essa é uma análise totalmente incorreta. Uma ação barata não é em relação à sua cotação, se ela tem uma cotação baixa, e sim é em relação aos seus indicadores, como que é o balanço da empresa, a administração. Então, vários fatores que você precisa analisar para ver se uma ação está barata ou não. E não tem nada a ver com a cotação. Então, quando você está iniciando, não cometa esse erro. Não olhe para a cotação e pense que ali é uma oportunidade de compra. Veja os indicadores para você ver se realmente é uma oportunidade de compra. Pensar que a bolsa é cassino. O que eu quero dizer com isso? É você transferir o seu dinheiro para a corretora e, ao invés de você comprar ações com aquele dinheiro que você transferiu, não, você se alavanca, você pega dinheiro, margem que a corretora disponibiliza para você e faz operações no mesmo dia, o famoso day trade. Então, quando você faz isso em ações, você está fadado ao fracasso. Você vai perder dinheiro. Eu já fiz day trade, já fiz swing trade e para mim não deu certo e para muitas pessoas não dá certo. Então, de 1.000 pessoas que faz, talvez uma vai ganhar. Agora, nas ações, não. 1.000 pessoas que for investir da maneira certa, escolher boas empresas, as 1.000 vão ganhar no longo prazo. Então, não faça isso. Então, só por esses 2 erros eu já mereço a sua inscrição no meu canal. Então, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificação. Toda semana eu trago vídeos novos e também, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like. Então, vamos prosseguir aí com os erros que você não vai cometer. Não buscar conhecimento. E esse erro você não está cometendo. Mas o interessante, eu trouxe esse erro aqui, é para você continuar buscando conhecimento em ações, porque é um mercado enorme que você tem muito que aprender. Você só está no início. Tem muita coisa para você ver. Lógico, com a sua experiência no mercado, quando você começar a investir, e também lendo livros, continuando assistindo vídeos no YouTube e principalmente fazendo bons cursos para você aprimorar, para quando lá na frente, se você não quiser fazer os seus aportes, você delegar isso aí, não tem problema, você vai saber o que está acontecendo com a sua carteira de investimentos. Então é interessante que você estude para quando você passar para alguém ou você mesmo fizer, você fazer da maneira certa e não perder dinheiro. Não analisar as empresas. Antigamente eu olhava apenas o gráfico. Isso aí eu perdi muito tempo, porque o gráfico ele só mostra para você a cotação. Ele não mostra os fundamentos da empresa. Então você não consegue ter um parâmetro, uma visão de futuro daquela empresa. Se realmente ela vai subir, se ela é uma empresa que vai pagar bons dividendos lá na frente. Como que é o projeto dessa empresa? A administração, como que ela está hoje? Então você só consegue analisar isso vendo os fundamentos, não gráfico. Não é um cruzamento de média móvel, não é vai bater no suporte, na resistência, nada disso. Isso aí é para curto prazo, especulação. Para você que quer ganhar dinheiro e viver de renda passiva, é nos fundamentos que você precisa ir para analisar uma empresa. Investir antes de quitar dívidas. Eu cometi esse erro. E a grande maioria das pessoas que me seguem, muitos estão endividados e eu sei, sabe por quê? Tem um dado que mostra que 75% da população brasileira está endividada. E desses 75%, 30% com nome sujo, inadimplente. Então eu sei disso, que a grande maioria das pessoas tem dívidas. Então primeiro, quite as dívidas para depois você começar a investir. Por que não é interessante você investir tendo dívidas? Porque os juros que você paga daquelas dívidas é mais alto do que você ganharia nos investimentos. Por isso você precisa primeiro quitar suas dívidas e depois de quitar as dívidas, tem o sexto erro,
que eu já vou falar aqui para você. Você vai entender o que você precisa fazer depois de quitar a dívida. E já pegando o gancho, não montar a reserva de emergência. Esse é um dos erros de quem vai investir em ações. Começa já a investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Não é assim. Você precisa primeiro colocar o seu capital em algo que tenha liquidez, que seja mais seguro, porque querendo ou não, a bolsa tem muita volatilidade. E no curto prazo você pode perder dinheiro. Você vai ganhar no longo prazo quando você escolhe boas empresas. Então, para curto prazo, que é reserva de emergência, quando acontece algum imprevisto, você precisar sacar aquele dinheiro, você tem que investir num produto de renda fixa. Então, monte a sua reserva de emergência. Esquecer de pagar imposto. Isso aqui se aplica simplesmente em um caso, e eu já vou te livrar desse erro, que é quando você movimenta acima de 20 mil no mês. Então, quando você movimenta acima de 20 mil em ações e tem lucro, você vai pagar 15% de imposto. Nos dividendos você não paga imposto, você é isento. Então, quando você investe na empresa e ganha um lucro, você não paga imposto, você já é isento. E quando é juros sobre capital próprio, já é descontado na fonte também, você não precisa se preocupar com isso. Então, no único caso que você vai precisar pagar imposto, anota aí, é quando você movimentar no mês acima de 20 mil e tiver lucro, você vai pagar 15% em cima do seu lucro. Seguir dicas sem pesquisar. Interessante é você fazer suas próprias análises. Mas para facilitar o seu trabalho, você pode ver uma carteira recomendada de uma casa de análise, de um analista, ver uma recomendação de um amigo que você confia, que já investe há algum tempo, de um YouTube. Mas o interessante é que você olhe aquilo, pegue para você, faça uma análise por cima daquilo que você sabe analisar e veja se está coerente, se realmente ali é uma boa empresa para você investir, se aquelas ações são boas para você aportar dinheiro. Então é bom você saber e não fechar os olhos e investir ali só porque um amigo falou ou porque um analista falou. Ficar acompanhando o mercado todos os dias. Isso aqui eu digo em relação à cotação. Você ali no home broker vê, nossa, a ação caiu hoje 2%, ela subiu 1%. Quando você investe no longo prazo, você não precisa se preocupar com isso. As ações elas vão se movimentar. Isso é natural do mercado. Então ela vai subir e vai descer, mas para você pouco importa. Porque quando você investe para o longo prazo, você procura ganhar com os lucros da empresa. Então você acredita naquele projeto, você analisou que a empresa é boa, deixa as ações oscilar mesmo, não tem problema. Deixe sair para quem quer especular. Mas para você que vai investir por longo prazo, não se preocupe com a cotação do dia. Então não fique olhando o mercado toda hora. Não diversificar. Esse é um erro crucial. Então você precisa diversificar, precisa investir em vários ativos. Comprar ações de um setor, de outro setor. Você também precisa ter produtos de renda fixa, que é a própria reserva de emergência. Então é interessante que você esteja diversificado para você não correr o risco de perder todo o seu capital investindo em apenas uma empresa. Fazer preço médio. Por exemplo, você comprou uma ação a R$5. Eu já fiz isso, tá? R$5. Aí ela caiu para 4, aí você não analisou os indicadores da empresa, pensou assim, tá mais barato ainda, vou comprar mais, sem analisar nada. Então, você está melhorando ali seu médio. Você comprou a 5, depois a 4, então seu médio está ali no 4,5 se você comprou a mesma quantidade. E aí ela vai caindo e você continua comprando. Imagine se essa empresa nunca volte a cotação dela e ela venha a falir, você vai perder todo o seu capital. Então, não faça preço médio. Muitas pessoas fazem isso, dá certo por um tempo, mas na hora que der errado, você perde todo o seu investimento. Não declarar as ações no imposto de renda. Eu já cometi esse erro, fiquei com meu CPF bloqueado. Tem um vídeo que eu explico direitinho o que aconteceu comigo. Então, eu não quero que você faça isso. Você precisa declarar. Então, quando você fez movimentações de um ano, no ano seguinte, na época de declarar, você vai precisar declarar suas ações. Mas o interessante para quem está iniciando é que as leis mudaram esse ano. E eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui ou aqui em cima para que você assista ele e eu explico direitinho quem está isento dessa declaração. Então, se você não anotou, anota aí os erros. Comprar ações baratas, pensar que a bolsa é cassino, não buscar conhecimento, não analisar as empresas, investir antes de quitar as dívidas, não montar uma reserva de emergência, esquecer de pagar impostos, seguir dicas sem pesquisar, ficar acompanhando o mercado todos os dias, não diversificar, fazer preço médio, não declarar as ações no imposto de renda. Então, não cometa nenhum desses erros. Eu tenho certeza que você não vai cometer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e te espero no próximo vídeo. Tchau, futuro e futura investidora!